Olá. Existe um tipo de consultoria no Feng Shui que não é muito conhecida, mas é muito importante, ajuda bastante, que é no momento de escolher o imóvel. Então é muito comum uma pessoa estar escolhendo um apartamento ou casa, às vezes quer dúvida de duas ou três que tem vários fatores que gostam, outros que não gostam tanto. Então eu faço essa consultoria, eu pego as plantas que a pessoa está em dúvida, eu faço a análise da qualidade energética geral do apartamento, do espaço e da compatibilidade dela com os moradores. Então isso é bem importante, que ajuda já a escolher um local que já está mais adequado, mais adaptado à pessoa. Ou também que não esteja tão bom, mas tem um bom potencial de melhora. Tem uns apartamentos que não estão tão bons assim em energia, mas pequenas alterações já podem ficar bem qualificados. Então esse é um tipo de consultoria bem interessante. A consultoria é um pouco mais rápida, então o custo também é mais barato, em que muitas pessoas me procuram e gostam muito, que eu já tive a experiência pessoal, né, de escolher locais em que não estava muito bom, o feng shui estavam ruins, e isso vai atrapalhar a nossa vida em vários aspectos. Então, poder escolher algo já mais adaptado a nós faz muita diferença. Então, eu vou passar aqui na sequência um exemplo que eu fiz de uma consultoria dessa, uma avaliação, para vocês terem uma noção. Obrigado, até mais. Brígida, tudo bom? Então, eu fiz uma análise aqui dos dois apartamentos aqui, né? Esse aqui é o dos Jardins, certo? Então aqui é a porta de entrada, né? Ela está voltada para o oeste, então é a casa oeste, que é o número energético dela, a casa 7, o elemento é metal. Aí, Brígida é o número 4, ou seja, de acordo com a energia pessoal, né? E a Ana é o número 3. Né? Aqui, bom, aqui é a compatibilidade geral, né? O, essa casa com essa direção aqui oeste, né? Ela não é muito compatível a Brígida nem a Ana. Isso quer dizer, é uma tônica geral, isso não é mal em si. Né? Quando está assim, essa compatibilidade não está boa, a gente tem que avaliar como é que vão estar as direções internas que a gente vai ver aqui. Né? Então, não é a energia da casa, ela não é muito compatível com nem a sua, que é menos 70, e menos ainda com a Ana. Tá ruim? Não, mas esse é um fator aqui que a gente vai avaliar. E aqui a compatibilidade de elemento também, a casa, o apartamento no caso é elemento metal, e tanto o brígida é elemento madeira. Então o metal também ele inibe a energia da madeira. Então a tendência geral na casa é a pessoa ficar um pouco mais, menos ritmo, menos pique assim de ação, né? Mas aqui tem as tabelinhas aqui analisando, né? Aqui a posição da cama, tanto para a Bíblia como a Ana, a relação com a porta da casa, que vai dar um padrão também geral, né? É a relação com o fogão aqui, né? Isso aqui é um estudo mais geral, né? Porque você tem que avaliar também onde vai ficar a mesa de estudo, o trabalho, né? O sofá, né? Mas para ter uma análise inicial, assim, isso aqui que é o mais importante. Então, olhando em geral aqui, a posição da sua cama, a direção da sua cama, o local que ela tá lá, né? Aqui, né? Então, essa direção é muito boa para você, o local que ela tá muito bom. Então, apesar da relação geral com a casa não ser lá essas coisas, essa meio ruimzinha, mas essa direção está muito boa para você, a posição da cama também, certo? A Ana, a direção para dormir estaria boa também. O local não estaria tão bom, mas você pode neutralizar com o Feng Shui depois. A gente pode usar elementos para neutralizar. Né? Então, aqui está a situação, né, da cama. Então, aqui é antes, esse quadro mostra a situação antes, aqui com intervenções do Feng Shui, por exemplo, aqui era o local que está a cama, é menos 70, energia incompatível para dormir. Né? Ela atrapalha, deixa o sono irrequieto. Com a intervenção do Feng Shui, que a gente pode ver depois, zera, neutraliza. A porta, também a direção da porta da casa, que caracteriza que a casa não é muito legal para vocês, mas o local que a porta está é bom, mais 90 é positivo. Aqui, menos 90 e menos 80 são negativos. O fogão também está no local bom, na direção boa. Certo? Então, aqui, a Brígida tem
a cama tá legal, tem muita coisa boa aqui, né? Só a única coisa que não tá legal é a direção da porta, que gera uma incompatibilidade com a casa. Mas aqui tá dando a soma de energética 245, isso aqui é muito bom. Ou seja, você nessa casa, nesse apartamento, vai estar muito bem, apesar de ter uma incompatibilidade geral energética, mas as suas direções pessoais são muito boas. Então, é uma casa que você ia ter uma boa energia, uma boa vitalidade, ia dormir bem e tudo, né? A Ana também estaria positivo, está 80 aqui, né? Então, os dois estão bons. Ou seja, uma casa que, em geral, vai ser um apartamento bom para vocês. Apesar daquilo que a gente falou, dessa incompatibilidade aqui, né? Que não é muito legal. Bom, aqui com a intervenção do Feng Shui, você como já está, a maioria das coisas boas manteria, né? E a Ana poderia melhorar bastante algumas coisas, alguns aspectos aqui, né? Então passaria de 80 para 150. Então teria um ganho aqui, né? 70 pontos. Então aqui ficaria com pequenas intervenções de Feng Shui. Então ficaria uma casa legal aqui, ó, 245, 150. Então, um bom apartamento é. Tem que dar umas ajeitadinhas, tem que dar umas curas aqui, tem que dar uma melhoradinha. Então vamos ver esse aqui então é o do Jardins, né? Vamos ver o do Varandas. O Varandas, ele já. A entrada dele aqui fica virada para o leste, né? Então o leste já é compatível com vocês duas. Então aqui, em geral, esse apartamento ele seria mais. Estariam mais em casa, assim, digamos assim. Né? Então, essa compatibilidade é como se fosse uma sensação geral, assim, mais agradável, né? Então, aqui é um pouco mais astral, assim, digamos. Então a Brija é a relação mais 70, uma relação boa, que estimula inclusive a capacidade de se relacionar com as pessoas, né? E o da Ana é mais 60, então também a tendência astral de mais estabilidade. Então aqui é interessante porque eu quero até pelos problemas da Ana aí, esse mais 60 estaria equilibrando ela um pouco mais. Então a tendência geral aqui. E aqui compatibilidade de elemento, aqui um pouco mais a ver com prana, etérico, assim, né? Também é legal, que é madeira. A casa é o elemento madeira e vocês duas são o elemento madeira. Então uma reforça a outra. Isso pode gerar uma tendência à comodidade, né? Está muito compatível, né? Meio uma tendência enérgica, mas isso aqui é uma relação boa. Só tem que ter cuidado para não ficar muito cômodo, né? Certo? A anterior já é uma relação da que a gente viu, né, com os jardins, já é uma relação um pouco mais forte, assim que se você vai ter que estimular a reagir, porque senão vai ser ruim. Bom, e aqui está a questão, né? O quarto seu aqui, aqui seria essa suíte, né? Aqui, pelo que eu entendi, é da Ana, né? Aqui tem a suíte. Esse local aqui não é tão bom. Se a Ana morar nesse quarto aqui, ó, com a cama nessa posição, seria bem melhor. Se ela fizer questão de morar aqui, bom, aí tem que a cama ficar nessa posição, nessa direção aqui. E a gente tem que dar uma neutralizada, que ela está dentro dessa estrela menos 80, que é negativa. Então tem que neutralizar a estrela, pode com a pintura da parede, usando alguns elementos aqui, a gente neutraliza. Certo? Mas o ideal era ficar aqui. Apesar de estar sem o quarto, né? Mas negocia com ela aí, se quiserem ficar nesse apartamento. Certo? Aí a análise aqui das direções. Né? Então, aqui é interessante ver que a casa é muito mais compatível com você, né? Mas ver que essas direções que estão já não são muito boas. O local que está a sua cama não é muito bom. O local que está a porta de entrada da casa não é muito bom. E isso tudo pode, com Feng Shui, depois a gente pode usar alguns elementos para neutralizar. Isso, depois, se quiser, a gente pode trabalhar isso. Né? E o fogão também, o local também não é muito bom. Certo? Mas isso aqui tudo a gente pode neutralizar. Aqui seria depois uma ação do Feng Shui. Então, por exemplo, como está hoje em dia lá. Então, a casa ficaria um padrão 25 energético para você. Lembrando que o anterior, né, era 245, então bem mais energética. E a Ana 170 negativa, então tem muita coisa negativa para ela. Agora, com intervenções assim,
pintura de parede, algum objeto, assim, não nada caro, assim, né? Podia melhorar bastante, ó. Então ficaria o brígido de 25 passaria para 190, ou seja, tem 167 pontos de ganho, né? E a Ana de 170 para 185. Então estaria de menos 170 a 185. Então dá 355 pontos. Então ficaria bem interessante. Então essa casa também ela tem a vantagem de já ter uma compatibilidade geral mais com vocês. Ela tem uma pequena desvantagem, as posições não são muito boas, né? Mas pode ser melhorado. Então, resumindo, pelo Feng Shui, os dois apartamentos têm um bom potencial para vocês, certo? Esse aqui das varandas, a tendência é ter o astral um pouco mais compatível, mais agradável com vocês, né? E a outra, os jardins, apesar de ter uma incompatibilidade astral, assim, em geral, né, mas estão muito boas as posições, o equilíbrio, certo? Então, em geral, estão tão boas aí. E, bom, aí depois que você escolher, se você quiser, a gente pode fazer essas intervenções aí, tem que ter uma análise mais aprofundada para a gente fazer essa intervenção aí, para equilibrar mais ainda. Certo, Brígido? Então, isso aí. Então, segundo Feng Shui, as duas têm vantagens e desvantagens. Qualquer um que você escolher tá boa, na verdade. Assim, se fosse pedir pelo Feng Shui, qual que você ficaria, Eduardo? Essa aqui, por ter essa compatibilidade, eu acho que vale um pouco mais a pena. Mas é pouca diferença mesmo, certo? Pouca diferença. Então tá bom. Então isso aí. Qualquer coisa, estamos aí. Um abraço.